Você se lembra quando isso aqui era sinônimo de riqueza e ostentação? Com o real digital, riqueza pode ter um significado bem diferente. Imagine um mundo onde você não pode comprar nada sem permissão, onde cada escolha que você faz é monitorada e registrada em computadores do governo controlados pelos políticos brasileiros. Um mundo onde você pode ser forçado a comprar coisas que o governo quer, ou impedido de comprar aquilo que o governo não quer. Um mundo no qual o seu dinheiro pode deixar de ser uma ferramenta de liberdade pessoal para se tornar a ferramenta que controla toda e qualquer decisão que você tomar. A pior parte é que esse mundo pode estar mais próximo do que você imagina. A grande verdade é que quando a gente entende como funcionaria uma CBDC, assim, é a encarnação do mal, é o capeta na Terra, porque vai ser um dispositivo totalitário que vai dar amplos poderes ao governo e que realmente é assustador. E se o poder estiver lá, ele em algum momento vai ser usado. Então eu preferia que esse poder nem existisse nas mãos de ninguém. Eu mesmo já venho estudando sobre o real digital há mais de 2 anos. E a cada livro, artigo e notícia que eu lia, eu simplesmente não conseguia acreditar. Essa pode ser a arma mais perigosa já criada pela humanidade. Mas peraí, por que o governo está tão focado em criar o real digital se o real já está nos nossos aplicativos de celular e já é digital? Quais são os prós e os contras dessa tecnologia? Por que ela é tão perigosa e qual o real objetivo por trás dela? Em 2020, com todo o tempo livre criado pelos lockdowns, decidi tentar entender o motivo de tanto auê por causa de uma simples moedinha de internet. Foram meses para entender por que fazia sentido existir uma moeda descentralizada, transparente e protegida contra a canetada de político. Mas isso eu te explico em outro vídeo. Só quem não gostou nem um pouco do sucesso do Bitcoin foi o governo. Afinal, até o surgimento do Bitcoin, eles eram os únicos que poderiam determinar o que é dinheiro. E nós, as pessoas comuns, éramos obrigados a aceitar. Mas os bancos centrais perceberam que as criptomoedas são uma inovação sem volta. Se eles proibissem, não só um mercado paralelo seria criado, como mais pessoas se interessariam por esse mercado. Foi aí que eles tiveram uma sacada genial, pelo menos para eles. Pegar a tecnologia implícita das criptos para criar a sua própria moeda virtual. Foi de onde surgiu a ideia do real digital, que usa a tecnologia blockchain, a mesma do Bitcoin. Mas peraí, se o real já está nos nossos aplicativos de celular, ele já não é digital? A resposta é que existe uma enorme diferença entre uma moeda verdadeiramente digital e o sistema que temos hoje. Quando a gente usa um aplicativo de banco, tipo o Nubank ou PicPay, para mandar dinheiro, a gente está, na verdade, só dizendo para o banco passar o dinheiro de um lugar para o outro. Ok, mas como eles fazem isso? Para garantir que o dinheiro que eu estou mandando para você existe de verdade, o que acontece é que esses bancos utilizam um banco intermediário para verificar essa transação. Uma moeda verdadeiramente digital fará com que eu consiga mandar dinheiro para você sem que nenhum banco precise verificar se esse dinheiro existe ou não. Ah, beleza. Mas que o real digital é a nova moedinha da praia, todo mundo já sabe. Só que o que pouca gente sabe é qual a verdadeira diferença entre o Pix e o real digital. O Pix que utilizamos diariamente para mandar e receber dinheiro não é nada além de um sistema de pagamentos. É como a Mastercard ou a Visa, só que do governo. Mas o real digital, além de ser um sistema de pagamentos, é também o token nativo do sistema. Mas o que diabos é token nativo? Imagina que você vai num parque de diversões com a sua família. Quando você entra nesse parque, não pode usar dinheiro para ir nos brinquedos. Primeiro, você tem que trocar o seu dinheiro por tickets do parque. Dentro do parque, esses tickets são como dinheiro. Você usa eles para entrar nos brinquedos. Fora do parque, eles não valem nada. No mundo das criptomoedas, tokens nativos são como essas fichas de um parque de diversões. Para a rede do real digital, o DREX é essa ficha. É a moeda oficial e única aceita dentro do parque do real digital. Tá, mas quem garante que as pessoas vão deixar de usar dinheiro físico para começar a usar esse tal de real digital? Pare para pensar. Quando foi a última vez que você pagou algo em cédulas de real? Algumas pessoas até podem fazer isso de vez em quando,
mas a facilidade de passar um cartão de crédito ou de débito, ou inclusive transferir dinheiro pelo Pix, tornou esses pedaços de papel praticamente ultrapassados para a maioria das pessoas. Tanto é que isso já virou meme na internet. E essa digitalização cada vez maior da economia pode acelerar a adoção desse pandemônio financeiro. Ok. Mas tem que existir pelo menos um ponto positivo nesse negócio de real digital, né? Bem, de acordo com o governo, com certeza tem. Então você é um usuário fiel do Mercado Livre e quer comprar um celular novo. Só tem um problema. Como você vai ter certeza de que não vai perder dinheiro comprando pelo site? O vendedor pode simplesmente dar uma despertão e te mandar um tijolão no lugar do iPhone. Mas o Mercado Livre não é burro. Ele quer que tanto os vendedores quanto os compradores se sintam seguros na sua plataforma para que nunca parem de usá-la. Só que para isso acontecer, o vendedor que te manda o tijolão não pode receber o valor do iPhone que você pagou. Esse dinheiro tem que voltar para o seu bolso. E é isso que o Mercado Livre faz. Ele atua como intermediador entre você e o vendedor, para garantir que o vendedor só receba o dinheiro se o comprador receber o produto. Mas e se você quiser vender um carro, por exemplo? Nesse caso não tem Mercado Livre para ajudar. E aí, o que precisa acontecer primeiro? A transferência do veículo ou o pagamento? Melhor seria se as duas coisas acontecessem ao mesmo tempo, né? Se a transferência do carro acontece antes, você fica com o risco de não receber o dinheiro. E se o pagamento acontece antes, o comprador fica com o risco de não receber o carro. E esse é exatamente o mesmo problema que acontece na compra de uma casa. E é aí que entra o real digital. Uma das tecnologias que vão existir dentro dessa rede são os chamados contratos inteligentes. Tanto no caso do carro, quanto no caso do imóvel, você e eu vamos assinar um contrato inteligente, digital, que garante que o meu dinheiro só vai sair da minha conta quando o veículo vier para o meu nome, e que o veículo só sai do nome do dono se a quantidade combinada estiver previamente reservada na minha conta. Então, a intermediação que antes era feita por serviços como o Mercado Livre, agora vai ser feita automaticamente pelo algoritmo do real digital. As compras e vendas de veículos, imóveis e muitos outros bens vão poder ser feitas sem esses riscos que existem hoje. É dinheiro para cá, produto para lá. Esse com certeza é um avanço sensacional, mas a pergunta importante é: será que ele compensa os riscos? Quando Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central do Brasil, anunciou a sua proposta de criar o real digital, ele utilizou palavras muito bonitas para descrever a tecnologia. Palavras como proteção, segurança e inclusão. E essas palavras fazem um cidadão comum pensar que deveriam receber a tecnologia de braços abertos. Só que ele não citou a palavra mais importante ligada ao real digital. Aquela que a maioria das pessoas tem medo de citar. Uma palavra que dá para o governo um poder nunca antes visto, tornando os políticos brasileiros capazes de fazer coisas que nunca antes na história foram possíveis. E essa palavra é programável. O real digital será programável, e isso significa que da mesma forma que o Instagram é capaz de controlar o que você pode fazer dentro do aplicativo, excluir sua conta e te impedir de fazer coisas sem qualquer justificativa, o governo também poderá impor regras, restrições e mudanças instantâneas a qualquer cidadão através do seu algoritmo. Isso é extremamente assustador, mas deixa eu te mostrar como tudo isso pode acontecer. O real digital vai permitir que o governo brasileiro enxergue tudo o que você faz, que você compra, quando compra e de quem está comprando. Alguém pode dizer: ah, mas ele já faz isso tudo. E isso é uma meia-verdade. O governo pode sim ter acesso a essa enxurrada de dados, mas só fazendo uma requisição aos bancos através de um mandado de justiça. Com o real digital, como a tecnologia é do próprio governo, eles poderão fazer esse tipo de controle em tempo real e sem pedir permissão a ninguém. No novo universo digital, o governo terá total controle sobre o seu dinheiro e a forma que você o usa. Então o governo cria, por exemplo, usa o Drex para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás, e o beneficiário recebe este dinheiro
pelo Drex na sua conta corrente, e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha, e aí, neste caso, a compra é concretizada. Esse é só um dos sentidos em que o dinheiro será programável. Apesar do exemplo do jornalista parecer supostamente bom, na prática significa que se em 1990 o ex-presidente Fernando Collor tivesse o real digital em mãos, não precisaria decretar 3 dias de feriado bancário. Bastaria um clique e o confisco da poupança de todos os brasileiros seria executado. Como o próprio jornalista falou, o governo poderia programar o dinheiro para limitar saques ou gastos até 50 mil cruzeiros, que hoje equivalem a cerca de 18 mil reais. O pior de tudo é que, além de o governo poder controlar como o dinheiro vai ser gasto, ele pode usar a mesma programação para controlar quando o dinheiro vai ser gasto. Epa, peraí. Por que o governo iria querer te impedir de comprar certas coisas? E por que eles iriam querer que o seu dinheiro expirasse? Bem, aqui é importante entender as razões por trás dessas possibilidades e como essas ações podem se tornar realidade. Então vamos a 3 exemplos. Digamos que a economia brasileira está passando perrengue, lutando para sair do lugar. Nosso presidente, deputados e senadores poderiam simplesmente votar para que o governo estimulasse a economia, forçando os cidadãos a sair e gastar o seu dinheiro. E como isso seria possível? Simples, programando o seu dinheiro digital para expirar em 30 dias. É óbvio que a maioria das pessoas não quer que o seu dinheiro suado simplesmente desapareça. Então, ao invés de deixar isso acontecer, você começa a gastá-lo o mais rápido possível, fazendo o dinheiro circular pela economia. Exatamente o que o governo queria, permitindo que ele seja capaz de determinar o comportamento dos cidadãos. Além disso, todo mundo sabe que o mundo inteiro ficou obcecado com as emissões de carbono, e muito em breve a maioria de nós vai ter um crédito de carbono pessoal. Algo que já está sendo testado ou discutido em muitos países ao redor do mundo. Como o real digital vai dar ao governo acesso a todo o seu histórico de compras, eles vão ser capazes de calcular a sua pegada de carbono. E se você ultrapassar o seu limite mensal, eles vão poder forçá-lo a parar de fazer compras. Como? Programando a moeda digital para ser incapaz de realizar suas compras de gasolina ou de uma passagem de avião. Eles podem até bloquear a sua capacidade de comprar os chamados alimentos com alto teor de carbono, como carne, café ou arroz. Só que ao invés de impedi-lo de comprar esses itens, eles também podem simplesmente multá-lo por produzir CO2 em excesso. E como eles já vão ter o controle do seu dinheiro, essas multas podem ser automaticamente debitadas da sua conta. Outro problema está relacionado às recentes controvérsias no Brasil entre o STF e alguns influenciadores da internet. Quando os problemas entre Monark e Alexandre de Moraes começaram, o ministro do STF deu uma ordem judicial para que os bancos debitassem 300 mil reais da sua conta. Com o real digital, ele poderia simplesmente impedi-lo de usar sua conta com um único clique, sem passar por qualquer entidade privada. No Canadá, Justin Trudeau já impediu que manifestantes utilizassem o seu próprio dinheiro. E na Suécia, a nova lei de espionagem basicamente tornou ilegal que os jornalistas criticassem o governo. É por esse tipo de coisa que cidadãos conscientes têm que ter um pé atrás com a implementação de algo tão perigoso quanto o real digital. O governo tem um histórico de querer mais poder sobre as pessoas, e o real digital lhes daria o poder supremo sobre todas as nossas ações. O poder de controlar aquilo que te permite sobreviver, o seu dinheiro. Arquitetar as ações, o discurso e até mesmo pensamentos de uma população vai ser fácil pela constante ameaça de cancelar ou congelar as contas daqueles que discordam do governo. Num país altamente polarizado como o Brasil, imagina como a oposição ao governo vai ficar. Ah, mas isso tudo não passa de teoria da conspiração. O governo nunca faria isso. Será mesmo? Isso é porque você ainda não sabe o real objetivo por trás dessa tecnologia. Pergunte aos seus pais e avós. Quem imaginaria que Collor anunciaria o confisco da poupança um dia depois de assumir o cargo de presidente? Para variar,
não é só o Brasil que tem um histórico ruim de autoritarismo governamental. Mesmo a famosa Terra da Liberdade tem o seu histórico de abuso. Em 5 de abril de 1933, isso aconteceu por lá. Esse foi um decreto emitido pelo então presidente Franklin Roosevelt, que deu aos cidadãos americanos um mês para entregar o seu ouro ao governo, incluindo moedas e certificados de posse. E essa nem é a pior parte. A parte mais louca dessa história é que as pessoas que não concordaram em dar o seu ouro para o governo simplesmente enfrentaram 10 anos de prisão e até $10 mil por ano em multas. Isso pode até não parecer muita coisa, mas em 1933, $10 mil representavam mais de 3 vezes o que o americano comum ganhava num único ano. Então seria como se hoje o governo brasileiro nos dissesse: ou você me dá todo o seu patrimônio, ou você vai ser multado em mais de R$100 mil por ano. Infelizmente, mesmo assim, muita gente ainda defende essa ideia. E para piorar, essas são as mesmas pessoas que estão no governo dos países ao redor do mundo. 11 países já criaram sua própria versão de moeda digital, incluindo as Bahamas, a Jamaica e a Nigéria. 18 países estão em fase de teste. 32 nações estão desenvolvendo a sua moeda digital agora mesmo. 39 estão em fase de pesquisa. 15 estão inativos e 2 foram cancelados. Mas no final, 114 países, que representam 95% do PIB mundial, estão de alguma forma no meio desse mesmo processo. Isso tudo faz a gente se perguntar: por que todos esses governos estão tentando fazer a sua própria versão de um dispositivo altamente totalitário? E a resposta para essa pergunta veio num estudo publicado pelo Banco Central Europeu. Eles querem ter o poder de imprimir dinheiro e distribuir de maneira mais rápida e eficiente. O grande porém é que isso deve aumentar a inflação para todo mundo e diminuir os ganhos reais de quem consegue poupar. Além disso, eles também vão poder aplicar taxas de juros negativas, ou seja, você vai pagar para emprestar dinheiro para o governo. O resultado final é que quem mais lucra com isso é o próprio governo, através da senioriagem, que é o lucro que o governo tem por ter a vantagem de poder imprimir dinheiro. Antigamente, o governo gastava 30 centavos para produzir uma cédula de R$100, o que lhes dava um lucro de R$ 99,70 por cada cédula. Agora que bilhões de reais vão surgir de um único clique, bem, eu nem preciso dizer. Esse, infelizmente, é um problema no futuro próximo do Brasil. Só que tem outro problema que já temos há décadas e que simplesmente não conseguimos resolver até agora. E esse problema consegue ser pior até mesmo do que o problema do real digital. É um problema que não parece à primeira vista, mas afeta você, seus pais, seus filhos e todo mundo que você conhece. A questão é: se temos mais de 200 mil cientistas altamente qualificados no país, por que o Brasil não cresce? E é sobre isso que eu falo no vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica aqui, que eu te vejo lá.